Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminho, sobre trilha. E eu sempre busco aqui trazer pessoas de profissões diferentes, caminhos diferentes, para que a gente possa conhecer um pouco esse caminho. Eu vou apresentar daqui a pouco a professora Kelly, que vai conversar conosco. E, professora, assim, o objetivo desse podcast é falar com os jovens que estão ali naquele momento da escolha da carreira, mas também falar com aquela pessoa ali do meio da carreira, que às vezes começou por um caminho e depois, é isso mesmo, né? Vou por outro caminho. E também, cada vez mais, talvez até pela minha idade, pelo meu momento de carreira, eu tenho falado com aquele profissional ali mais 50 a mais, que é aquele profissional que às vezes tem que repensar a carreira, né? Mas eu acho que a nossa conversa aqui vai entrar bastante nesse primeiro público, que é o jovem, né? Que está muito em dúvida sobre o que trilhar, que caminho ir, tem uma pressão da sociedade, né? Dos pais, da escola, dos amigos, de vai lá para aquelas profissões mais tradicionais, né? Mais comuns. Apesar de que você, né, aquela professora de agronomia, também é ainda mais na região que nós estamos, né, uma profissão bastante tradicional. Sim. Então, queria que você se apresentasse, contasse um pouco dessa história, como é que a Kelly foi parar na agronomia, depois foi parar na educação, né, na pesquisa, que você faz pós-doutorado. Queria que você contasse um pouco esse seu caminho. Então vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Caxita. Assim, tenho certeza que vai ser um papo bem legal. É a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Estava comentando com você aqui agora há pouco. Mas, assim, estou super disposta para a gente conversar e aí contar da minha experiência e, quem sabe, ajudar, pelo que você comentou, às vezes alguém que está pensando na carreira, está em dúvida, ou mesmo, às vezes, profissional, né? Que está tentando, sei lá, pensando em recalcular a rota. Eu acho que sempre é válido, né? Essa troca, essa conversa. Sim, eu passei por isso na minha carreira e eu acho que, às vezes, a gente acha que a profissão é aquela, mas não é bem, né? Exatamente. Então, eu sou a Kelly, né? Eu sou formada em agronomia. Eu contar um pouco como que eu cheguei até a agronomia, né? Acho que, na verdade, assim, eu brinco que eu caí de paraquedas no curso. Eu acho que é meio que um caminho natural para a maioria dos jovens ficar ali indeciso, né? Que carreira, né? A gente com 16, 17 anos já precisa pensar numa profissão que muitas vezes a gente vai trabalhar a vida inteira, né? Naquela área, né? E a gente está muito novo, né? E é muito novo para pensar e tem tantas possibilidades. Sim. Então, assim, eu me via nesse momento, ali com 16, 17 anos, com dúvidas, né? Que curso que eu faço? E, assim, eu tinha certeza do que eu não queria. Então, eu não queria ir para o odonto, não queria ir para o direito, não pensava em veterinária. Então, assim, na minha cabeça era muito claro as áreas que eu não tinha interesse. Não, acho que com isso eu não quero trabalhar. Mas O que já ajuda muito na escolha. Eu acho que sim, né? Pelo menos a gente tem certeza do que a gente não quer para depois não se decepcionar ali na frente. Mas aí eu tinha algumas dúvidas, assim, eu sempre gostei muito da área de alimentos. Então, entender sobre o alimento, pensar naquilo como nutrição, né? Na importância da saúde, a parte da alimentação. Então, assim, minhas primeiras opções eram nutrição e engenharia de alimentos, que foram cursos que eu até cheguei a prestar o vestibular. Então, eu sempre pendi ali para essa área. E aí eu tinha uma amiga que ela estava fazendo agronomia. Ela já estava, acho que, no primeiro, segundo ano, talvez. Então, ela falou assim, Kelly, você já pensou em agronomia? E eu nunca tinha parado para pensar no curso, né? Apesar de Ribeirão Preto estar nesse contexto, né, do agronegócio. E eu acho até que falta um pouco de curso de agronomia aqui, e portanto que isso é importante para a economia do local. E no ano que eu entrei, estava até muito forte, assim, a nossa região em relação à cana-de-açúcar, né? Então, estava abrindo muita usina. E aí estava falando mais, assim, né, da agronomia. Mas até então eu nunca tinha parado para ler sobre a profissão, entender as áreas de atuação do agrônomo. Então, quando essa amiga me falou, assim, deu uma luzinha, eu falei, olha, eu vou pesquisar. Então, olha, tem tanta área dentro da agronomia que talvez você se identifique. Então, ela, na época, também falou, tem área de nutrição foliar, adubação, que querendo ou não, né, pode ter ali uma semelhança com o que eu gostava. Eu falei, olha, vou começar, obrigada pela dica, e comecei a pesquisar sobre o curso. E vi que tinha faculdades ali na região, né, em Jaboticabal.
E aí foi quando eu pensei, olha, eu vou tentar, vou prestar agronomia. E acabei prestando, passei, né, na agronomia, falei, agora eu vou fazer, né? Sim. Tenho que, vamos lá, vou Deixa eu tentar esse pegar caminho. alguns ganchos que você falou, porque eu acho que o seu caso, a sua história, e por isso que eu gosto de histórias, a história ela ajuda muito a gente a discutir isso. Né? Você vê a questão da escolha do jovem. Né? Meu filho está com 17 anos agora e eu, além de discutir muito com ele essa história da escolha da carreira, porque eu acho que ele é que tem que escolher, eu também faço alguns trabalhos lá na escola dele, ajudando os meninos nesse sentido. E isso que você falou, né? Assim, tem uma indecisão, às vezes a pessoa sabe o que ela não quer, né? Mas às vezes ela tem uma ilusão do que é o outro lado e acha que direito é isso, acha que medicina é aquilo, e às vezes não é. E essa escolha ela é influenciada por uma série de pessoas. Né? Tem a pressão da família, lógico, que geralmente que as profissões mais tradicionais. Mais seguro, né? Mais seguro. Você ouve exatamente isso. Eu tenho um casal de amigos que o filho dele está se preparando para fazer vestibular de medicina. E eles falam, não, mas é uma profissão segura. Mas, tudo bem, mas é seguro, mas é o que a pessoa quer, né? E essa coisa de descobrir, porque às vezes a pessoa, o que se fala para esses jovens sobre as profissões é muito por alto, muito vago, muito vago, exatamente. Entender assim, o que efetivamente essa profissão faz, né? Isso aí. E aí, às vezes, a gente acaba pegando coisas que não são aquelas que todo mundo deseja, mas que você se encontra. Né? Acho que tem a ver com a sua escolha, né? E aí, o que você falou, assim, muito importante. Porque às vezes a gente tem informação de fato vaga sobre a profissão. Eu acho muito importante você ler sobre antes, né, de decidir. Então, principalmente entender como é o curso, mas principalmente pesquisar sobre as áreas de atuação. Porque aí você pode se imaginar no mercado de trabalho, será que eu gostaria de trabalhar, de atuar nessa área, nesse sentido? Então, assim, acho que você se vê ali no mercado de trabalho, dentre as opções, já é, né, um meio caminho andado. Todos os mercados, qualquer carreira tem opções lá na frente, né? O direito vai ter várias opções, a medicina vai ter, a agronomia vai ter várias, engenharias, todas têm várias opções. Você tem que se enxergar. É por isso que você precisa pesquisar e entender antes, né? Então, assim, conversar com quem já está no mercado de trabalho, eu acho que é uma possibilidade bem interessante, que a pessoa às vezes vai te abrir o olhar. Olha, eu trabalho nessa área, e tem essas possibilidades. Eu acho que isso vai te dando talvez mais firmeza, né? Para você escolher, decidir o curso. Então, assim, para mim foi esse caminho. E aí eu fui ler sobre agronomia, vi as possibilidades. E mais me atraiu na agronomia quão amplo é o curso. Então, assim, se você gosta de uma área, eu gosto mais da parte de laboratório, de biotecnologia, você pode seguir por esse caminho. Então, às vezes, alguém que gosta de exatas, né, tem ali facilidade com computação, você também tem esse caminho que você pode seguir. Então, acho que isso me chamou a atenção. Nossa, um curso muito amplo, eu não imaginava, porque eu acho que a maioria que talvez não tem afinidade ali com a agronomia só pensa no agrônomo de botina, Sim, com isso que eu ia falar. o pé na terra, e faz parte também, é uma área de atuação, você está diretamente no campo, mas não é só isso. Eu acho que todas as profissões, de certa forma, elas têm essa ideia pré-estabelecida, né? Esse pré-conceito, então, do agrônomo com a bota, do engenheiro com o capacete, do advogado no tribunal. E, na verdade, grande parte do cotidiano dessas profissões não tem a ver com esse estereótipo que a gente determina. E sabe que isso que você falou é interessante, a gente se vê, mesmo quem já fez a escolha, já está na faculdade, uma característica das pessoas que eu já entrevistei aqui, você é o episódio número 80, é que grande parte das pessoas mudou de carreira. Fez um curso, foi para outro lugar. Fez direito, mas hoje trabalha com marketing. Fez administração, hoje trabalha. E essa é muito comum, você que leciona, e depois nós vamos entrar nessa seu caminho aí de educação, de pesquisa. Como tem aluno que desiste no meio do curso, que troca de curso, né? Ou que até se forma, mas depois fala assim, puxa, não é aqui, né? E acontece mesmo, né? Acho que por isso talvez esse estudo mesmo antes, né? Aí você se mantém firme. Sim. Porque o que acontece muito na agronomia, e acho que muitos cursos também são assim, principalmente o primeiro ano, até o segundo ano, não tem muito ainda a cara do curso.
porque são disciplinas básicas que você tem que cursar, que vai te dar a base depois para vir as disciplinas que vão, de fato, te profissionalizar, né? Te preparar para o mercado. Então, assim, e agronomia é uma engenharia. Sim. Então, nos primeiros semestres, a gente tem química, física, que é o momento que muita gente desiste, né? Exato. Então, assim, tem, de fato, uma evasão muito grande no primeiro ano. E aí a gente vê muito isso. Eu escuto muito falar, mas eu não sabia que era tanto cálculo. Então, por isso precisa ler mesmo antes, né? Entender o que é o curso, porque você já vai preparado ali, né? E outra, e às vezes também a questão da dificuldade. Então, para alguns é mais fácil, para outros, né, tem nível de dificuldade maior. Mas quando você sabe mais ou menos o que você quer e está convicto ali, né, naquele curso, consegue se pensar no mercado de trabalho, você não desiste, né? Você persiste. Então, para mim, assim, eu falo que até o segundo ano da faculdade, eu ainda pensava assim, será? Não, isso é muito comum, porque você falou uma coisa que é perfeita, assim. Muitos cursos, é muito comum que os cursos, os 2 primeiros anos, sejam anos mais genéricos, né? Gerais. E são importantes, lógico, até porque eles são a base, né? E por isso que tem uma evasão muito grande nesses primeiros anos, né? Porque eu, por exemplo, dou curso na área de administração, de marketing, né? Sou professor nessa área. Às vezes o aluno de marketing chega e fala assim, mas não sabia que tinha cálculo. Mas lógico que tem, né? Você precisa fazer, por mais simples que seja. E aí me conta uma história, como que acontece, porque você é muito nova, já tem o doutorado há alguns anos, né? Você acho que terminou o doutorado em 2015, né? Você já seguiu direto, como foi seu caminho? Seguiu direto, você fala para o mestrado, né? Para o mestrado. doutorado. Então, na graduação, eu já pensava em fazer iniciação científica, porque assim, eu já percebia que eu tinha esse perfil, sempre fui estudiosa, né? Eu gostava de estudar, sempre gostei muito de ler, tenho facilidade para escrever, então assim, eu tirava notas boas em redação. Então, assim, para mim a pesquisa já era uma coisa que eu imaginava, né? E aí, acho que já no final do primeiro ano, eu já fui procurar um estágio dentro da faculdade, né? Pensando já na iniciação científica, porque para entrar no mestrado isso já ajudaria. Já ajuda, né? Bastante. Então, assim, no final do primeiro ano, já comecei a fazer o estágio. E aí, aquela coisa também, dentro da agronomia, eu falo que tem um lado bom, que tem muitas áreas, mas na hora que você está também dentro, ali, cursando, você fala, nossa, mas que área que eu posso seguir? Onde que eu vou escolher? Então, muita escolha também deixa a gente na Exato. dúvida. E aí eu entrei no site da faculdade, fui olhando cada departamento para entender as linhas de pesquisa e ver o que eu gostaria ali, né? Porque eu entrei primeiro pensando que eu ia para nutrição, adubação, né? E aí depois eu fui lendo lá, eu vi sobre tecnologia de pós-colheita, essa parte que envolve mais de fato o alimento, depois de colhida. Eu falei, eu acho que eu gosto dessa área. Voltou aquela vontade lá da nutrição lá. Só que aí também eu tinha essa área, e aí eu vi sobre tecnologia do açúcar e álcool. Que legal também. E foi um ano, eu fui em 2005 na faculdade. Então foi um ano que estava um boom de usinas, cana-de-açúcar ali no Brasil. Economia, né? como toda educação, também estava num momento de explosão. Tanto é que a agronomia, esse ano que eu entrei, foi mais concorrido do que o ano passado, que eu estava olhando ali a foto, né, para testar a nota de corte. E aí, naquele ano, teve bastante candidato, já assim, consegui entrar na lista de espera ali, mas foi. E aí, como eu tinha assistido uma palestra de uma professora, a Márcia Mouton, que ela é a referência na área de tecnologia do açúcar alto, né? E aí eu falei, acho que eu vou tentar essa área. E acabei indo para o estágio com ela, e aí fiz iniciação científica, tive bolsa de iniciação científica. Teve todo acompanhamento com ela já. Então, até assim, defender, né, o TCC. Então, isso para o mestrado já facilita. Mas olha que interessante, aí eu pensei, então, fazendo o estágio nessa área, né, acho que vou acabar indo para cana-de-açúcar, para usina mesmo, né. E chega no momento de você fazer o estágio curricular. Então, na agronomia, acho que a maioria dos cursos tem um estágio obrigatório, e o nosso acontece ali no final do curso. E aí, primeiro, eu fui tentar em usina. Mas também eu vi a possibilidade na área de pós-colheita, que é uma área também que estava ali no meu plano B, né? Mas que também me brilhava os olhos. E tentei numa usina, não deu certo, e passei, fui selecionada para fazer estágio numa fazenda de produção de uvas, e na parte de pós-colheita. Daí eu vou lá para Pernambuco, fazer o estágio, fiquei 4, 5 meses lá. E aí, de fato, eu pensei, é essa área que eu quero.
Então, de lá eu já entrei em contato com o orientador, né, que depois foi o orientador do mestrado, doutorado, professor Benny. E aí mandei e-mail para, olha, eu gosto dessa área, estou fazendo estágio, né, com intenção de prestar mestrado, e ele, não, pode prestar comigo, a gente tem vaga no laboratório. E aí prestei o mestrado, passei, então acabei seguindo, né? Então, porque é um caminho, né, assim, eu acho que pouco entendido. A educação no Brasil, ela é um pouco... precisava de um pouco de comunicação melhor sobre educação no Brasil para explicar esses caminhos, né? E existe assim, uma visão muito de que o mestrado, o doutorado, um caminho acadêmico, se bem que hoje já tem mudado um pouco isso, mas que ele é um caminho assim, muito largo, você vai ficar lá enfiado dentro da escola e nunca vai sair. Eu acho que em algumas áreas isso ainda é um pouco de realidade, mas eu acho que nos últimos anos, principalmente nas áreas de engenharia, na área de administração, foram surgindo mestrados profissionais, né, que têm um viés bem mais voltado para o mercado, né? Mas há um grande desentendimento da população do que é uma pós-graduação, o que é uma especialização, o que é um MBA, que foi um negócio que virou moda, o que é um mestrado, o que é um doutorado, e que, na verdade, mestrado e doutorado, eles são acadêmicos, sim, e aqui no Brasil um pouco mais acadêmicos, mas eles são muito ligados ao mercado também, preparando pesquisadores para o mercado. Tá, e aí você sai do doutorado e... Então, no mestrado e doutorado, na verdade, assim, eu não pensava em dar aulas. Olha que coisa, né? Eu falo que assim, a vida vai levando a gente por caminhos e a gente tem que estar aberto às possibilidades, né? Porque acho que no momento que às vezes você se fecha ali por uma opção, eu não quero isso, eu não vou trabalhar com isso. Você perde uma oportunidade que seria talvez importante. fosse seu caminho. Exato. Então, assim, para mim, eu não pensava mesmo em dar aulas. Eu não sou uma pessoa tão extrovertida e eu pensava assim, para dar aula, o professor tem que ser alguém que é ali, né, super extrovertido. Então eu tinha um pouco, talvez, esse mito. Para apresentar seminário na faculdade, nossa, para mim era assim, um martírio. É uma grande dificuldade das pessoas, né? Então eu pensava assim, não, eu quero seguir principalmente para pesquisa, então eu me imaginava num instituto de pesquisa, mais para esse caminho, né? Sim, mais acadêmico mesmo. E aí, no final do doutorado, assim, no final do doutorado eu já pensava, olha, pode ser que a docência, né, é uma possibilidade mesmo, preciso pensar nisso. A gente acaba fazendo algumas disciplinas como monitor, né, você acaba tendo que viver isso, né. Mas até então ainda não tinha, engraçado, eu fiz mestrado, eu tinha um tipo de bolsa que eu não era obrigada a dar aula, né, porque dependendo de como é a modalidade da bolsa, você precisa participar de fato de uma disciplina. Então, como eu já tinha um pouco desse bloqueio, eu não fiz nem questão mesmo. A bolsa, né, eu não preciso, então eu não vou. Só que no doutorado, eu já pensei, olha, eu preciso, né, pensar nisso. E aí, eu acabei buscando, na época, lá em Jabuticabal, acho que até hoje existe, aqueles cursinhos populares. Sim. Eu falei, olha, eu vou tentar dar aula ali, vamos ver, né? Que é uma experiência muito legal, né? Nossa, e aí, assim, eu adorei. Porque acho que só quem dá aula entende, né? Eu falo isso para os meus alunos. Você só aprende a estudar quando você precisa se preparar para ensinar algo, né, para outra pessoa. Eu comento que assim, tem coisas que você estudou que às vezes você vive, no caso da administração é muito a prática, mas que você só compreende quando você está dando aula. Às vezes você está assim na lousa, escrevendo um negócio, explicando alguma coisa, você olha e fala, gente, agora que eu entendi isso, não é? Mas é isso. Então eu falo isso para os alunos, gente, quando vocês quiserem estudar, finge que vocês estão explicando para alguém, ou tenta explicar para alguém mesmo. Vocês vão ver como que é diferente, assim, como você realmente entende, compreende aquilo que você está estudando. E tem uma coisa, né, desse momento da aula, você deve perceber isso bastante, que assim, quando a gente está estudando sozinho, nós sabemos o que a gente já sabe. Então a gente tem ali a nossa trilha, né, as nossas âncoras. Quando você chega para dar uma aula para 20, 30, 40 alunos, cada um tem um nível de entendimento diferente. E às vezes você tem que explicar o mesmo conceito de 3, 4 formas diferentes, porque um vai entender da forma 1, o outro vai entender. Então, essa necessidade, que no início é um susto, mas que depois você vai entendendo isso, faz com que você tenha que pensar o mesmo conceito, né, de formas diferentes. Né? Então, e aí que a gente vai compreendendo melhor ainda, né? Exatamente. Porque quando a gente pensa assim, o que é
estudar, né, você construir o conhecimento, às vezes é aquilo da repetição, né? Sim, sim. Então você lê, você entende, você lê de novo, você interpreta de outro jeito. E aí quando você dá aula é o que você falou, Sim. é bem isso. Porque às vezes o aluno te questiona por um ponto de vista que você não tinha parado para É? pensar. Nossa, pensava nisso. E aí tem aluno que eu brinco, eu falo, nossa, mas cada pergunta que me tira ali da minha zona de conforto. Você vai, uma vez uma aluna falou assim, desculpa, professora, eu falei, não, isso é um elogio, eu tenho que perguntar mesmo, porque me faz parar e pensar, né? E você sabe que, pegando só um ponto nisso que você falou, eu dou aula em EAD há muitos anos e gravo material para EAD desde 2007. Amo EAD, sou um grande defensor do EAD, trabalho com ele há muitos anos, mas é uma das coisas que eu sinto falta no EAD. Que a sala de aula, ela é muito rica, né? Principalmente quando você... E aí, para mim, não sei se já teve essa experiência de dar aula em turmas matutinas e noturnas, em geral, não estou falando que são todas, mas em geral, as turmas noturnas já têm experiência profissional, já o pessoal que trabalha. Perfil, em geral. E eles trazem umas coisas que você fala, gente, nunca pensei nisso, né? E o que você falou assim do EAD, eu acho muito legal essa coisa de gravar material, de deixar ali para o aluno, porque aí às vezes você vai assistindo também no seu tempo, né? Então acho que é válido também. Hoje o perfil do aluno, ele pede, às vezes ele antigamente pedia assim, professor, me dá uma literatura, né? Me indica um livro, um material. Hoje eles falam assim, me indica uma aula no YouTube. Não. O YouTube é uma grande escola, né? E eu falo assim, eu também, hoje em dia, né, eu ainda gosto de ler, gosto do livro, de anotar, rabiscar, né, isso para mim ainda é muito importante. Mas eu também busco material para escutar, para assistir, porque eu acho que ajuda nessa construção do conhecimento. Mas essa coisa de você estar explicando para o aluno, e aí você olhar no olho dele, se você vê se ele está entendendo ou não. Sim. Porque às vezes você até direciona, você muda, não, peraí, eu estou explicando direito, mas eu acho que pela cara dele ele não está entendendo. Eu tenho um hábito, em todas as coisas que eu começo a lecionar, qualquer que seja o assunto, a primeira aula eu sempre faço um grande mapa mental para entender em que ponto aquela turma está, né? Porque você precisa desenhar isso um pouco. E aí como é que acontece a educação? A educação no sentido do ensino, né? De dar aula. Eu acho que então, assim, minha primeira experiência, eu estava no doutorado ainda, e aí eu optei, olha, eu vou dar essa aula no cursinho, vamos ver, né? E aí eu gostei, eu falei, olha, né, existe sim uma possibilidade. E eu estava acabando o doutorado e surgiu a oportunidade de dar aula com o Ribeirão. Sim. E eu Você estudava em Jaboticabal. E eu pensava assim também, acho que outra coisa que o agrônomo, quem faz agronomia, precisa estar aberto também às oportunidades. Então, às vezes, vai surgir a oportunidade de trabalhar em outro estado. Você foi fazer estágio no Nordeste. Então, na minha cabeça, assim, eu poderia ir para qualquer lugar, né? Eu estava disposta a isso. E aí, surgiu essa oportunidade de dar aula no verão, então, do processo seletivo. E aí, eu falei, assim, eu nem tinha defendido ainda o doutorado, mas já estava para defender. E aí fui, dei a aula, teste lá, deu certo, já comecei com uma turma só, mas já dentro da área, né, da minha especialização, para mestrado e doutorado, e aí já comecei a dar aula. Então foi a minha, a porta de entrada aí pro ensino superior. E aí já emendei, então já acabei o doutorado, já dando aula e segui desde então. E você, né, fez os estágios e você foi também para esse mercado das empresas, do mercado de trabalho, ou você acabou indo para o mercado de educação e ficou nele? Acabei ficando. Assim, a experiência que eu tive de fato na empresa foi no estágio curricular. Então, acho que isso é uma coisa importante também para o aluno durante a agronomia, aproveitar os momentos para fazer estágio, né? Mesmo que não tenha certeza ainda se vai para pesquisa, para vocês, se para a empresa, mas ter um pouco de contato. Então, assim, eu já tinha contato nesse mundo da pesquisa, pela iniciação científica, e aí eu já sabia que eu ia trilhar esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ter essa experiência de estágio, sim, né, sim. numa empresa. Falo que a faculdade, o aluno tem que aproveitar tudo. Se tem o diretório, vai para o diretório. Se tem a empresa júnior ou a agência júnior, vai. Se tem estágio, vai. Porque é o momento, né, de você aproveitar esses aprendizados, né? Eu falo isso para os alunos, a gente não sabe as oportunidades que vão aparecer, né? Tem muito aluno que às vezes depois volta para conversar com a gente, ex-aluno, e fala assim, nossa, professora, eu nunca imaginei que fosse trabalhar com frutas, com frutífera, eu gostava da área de cana-de-açúcar e de repente está lá nesse contexto. Então, isso, tem que experimentar ali, né? Ver algumas áreas. E hoje, acho que tem uma realidade, né? Aí, puxando um pouco mais agora, a partir da sua história, um pouco do mercado,
A economia brasileira vem passando por grandes transformações nos últimos anos e também a tecnologia em si ela impacta muito o mercado de trabalho em todas as áreas. Acredito eu que a gente às vezes não tem essa visão, né, quem não é da área, acha que o agronegócio é aquele negócio ainda tradicional. E é uma das áreas mais tecnológicas que nós temos hoje, com muita tecnologia colocada em prática, com muita inovação, né, muitas empresas. Ribeirão Preto é um polo de inovação, né, na área agrícola. E é uma profissão em constante transformação. Né? Como eu acho que o mercado de trabalho um pouco vem acontecendo com ele. E aí, a minha pergunta é assim, tá, você trilhou todo esse caminho, hoje você é professora. O que você vê do futuro desta profissão? Como você vê o caminho dessa profissão do agrônomo, já que você está na ponta ali, que é ensinar, né? Sou suspeita para falar, né? Mas para mim, a agronomia é uma profissão que não vai sair de moda. Que está caminha junto com a evolução da humanidade, né? Se a gente pensar assim, a agronomia ela está fundamentada em 3 pilares que fazem parte da sobrevivência do ser humano, que é garantir a segurança alimentar, né? Então, o que é segurança alimentar? Você produzir a quantidade de alimentos e esse alimento chegar para o consumidor, né? Então, assim, garantir essa produção de alimentos. A gente está nessa segurança energética, né? Quando a gente pensa na matriz energética, a partir da cana-de-açúcar, do etanol, né? Que o Brasil é ponta nisso. Exato. Então, assim, que é fundamental. A gente fala de tecnologia, de modernidade e essa energia que sustenta tudo isso, né? E a questão do meio ambiente, que o agrônomo também está atuando ali. Porque a gente está no contexto de produzir plantas, né, que sejam úteis para o ser humano e a gente precisa preservar os recursos ambientais, porque senão a gente não consegue garantir a produção para as gerações futuras, né? Então, a gente está todo nesse contexto. É interessante, se você pensar, né, a civilização ela surge a partir da agronomia, né? O que marca o início da civilização é você deixar de ser caçador-coletor e passar a ser, né, um agricultor. E que interessante, né? Talvez o início da civilização e também o futuro, como você acabou de dizer, né? Que hoje a grande questionamento que passa pelas empresas, principalmente com a questão do ESG, mas com essa preocupação ambiental, é até que ponto a gente vai ser sustentável nos próximos anos como civilização também, né? Porque alguns limites a gente já está alcançando. Com certeza. Então, assim, hoje tem temas que estão muito na moda, né? Da gente falar sobre sustentabilidade, mercado de carbono, agricultura regenerativa. Por que está na moda falar isso? É uma necessidade, né? Nossa, a gente tem, de fato, muito ambiente que está degradado, que já foi super explorado. E se a gente não buscar processos, tecnologias para recuperar e regenerar esse ambiente, a gente não consegue garantir essa produção, né, que é necessária. Então, assim, são os desafios que a gente sempre fala nas disciplinas para os alunos, que tem muito problema, né, que o agrônomo vai encontrar no campo, né, para ajudar o produtor, e que está muito associado a essa questão climática, né, então, assim, a gente precisa olhar todo esse contexto, né, que ajuda o agro, mas que, ao mesmo tempo, são limites ali, né, para a produção. E que a tecnologia ajuda nesse sentido, né? Se a gente olha para a agricultura, e aqui eu estou falando como total leigo, e por favor, nos ensine, assim, mas o que a gente vê é que o Brasil se transformou realmente, né, no principal produtor de alguns alimentos e talvez, como a gente fala, né, a grande fazenda do mundo, mas porque tem muita tecnologia, né? Tem muita coisa que foi colocada, e quando eu falo tecnologia, não é tecnologia só inteligência artificial, drones e tudo mais, mas a tecnologia dos alimentos, né, da plantação, da semente e tudo mais, que hoje a gente consegue um nível de produtividade que não se alcançava há 20, 30, 40 anos e que precisamos sempre aumentar isso, né? A evolução da agricultura é justamente por conta dessa tecnologia, muita ciência envolvida, né? Então, por isso que a gente defende muito essa questão da educação da ciência, porque está nesse contexto de desenvolver técnica, tecnologia para ajudar na produção, né? Então, se a gente olhar aí 30, 40 anos, como mudou a agricultura, né?
evoluindo, assim, em vários sentidos, de aumento de produtividade, né, redução aí de uso de determinados produtos, por conta da tecnologia de precisão. Então, de fato, assim, essa transformação é muito rápida, e mais rápida ainda hoje em dia, né, com a inteligência artificial, né, com as inovações. Então, a gente brinca que o aluno entrou no primeiro ano e falou, olha, hoje a agricultura está com essa cara, daqui 5 anos já está num outro cenário. Perfeito. E hoje é muito rápido mesmo essas mudanças. E aí é o desafio para o agrônomo, ele está antenado a essa tecnologia, toda essa inovação. Porque qual que é o papel do agrônomo? É ajudar nessa produção, né, no campo. Então, assim, orientar. Mas qual técnica, qual tecnologia, qual processo, né, vai ser melhor, vai ser mais sustentável? Sim, sim. Lembrando que, assim, algumas coisas na agronomia são tradicionais, né? As regiões, até por causa da questão do clima, mas tem muita... você falou, né? Às vezes a gente se surpreende com isso. Você falou, olha, minha experiência, meu estágio foi no Pernambuco com uva. Aí você falou, gente, não tem nada a ver. Mas a gente tem ali, né, no Nordeste, uma grande produção, né, de uva, e talvez só existe por uma tecnologia, porque não tem a ver com o local, né, com o clima, né? E assim, acho que por ter sido a minha primeira experiência de fato profissional com a cultura da videira, então eu falo que é o que eu mais gosto assim, de conversar, de falar sobre, quando eu dou muito exemplo para os alunos, quando a gente fala dessa evolução, da importância da tecnologia da ciência, falando principalmente dessa cultura de produção de uva. Porque se a gente olhar para a planta, é uma planta de clima frio. Sim. Então, na essência dela, ela precisa de uma região que tem ali uma hora de frio para poder estimular depois as brotações, vir do florescimento e produzir uva. Sim. E aí você vai para um cenário em Pernambuco, ali no semiárido, que não tem frio necessário, mas aí você tem variedade melhorada, menos sensível, né? Essa questão da exigência em relação ao frio, você tem a irrigação, né? Então a irrigação é fundamental, a gente não consegue produzir. Então, assim, você tem a aplicação de produtos à base de hormônio vegetal para estimular esse florescimento, né? A aplicação das gemas. Então, assim, tem todo um pacote de tecnologia que só foi possível produzir como a gente produz hoje, várias culturas, falando da uva, mas assim, a gente pode levar até várias culturas. Por conta desse avanço mesmo da ciência, né? E toda a tecnologia hoje que está disponível para ser utilizada. E eu acho que aí é que é um ponto que no Brasil, talvez por um pouco das legislações do ensino superior, acaba existindo um gap entre a academia e aí a pesquisa, né, o mestrado, o doutorado, a pesquisa acadêmica e o mercado, que em outros países é muito mais próximo, né? Você tem o mercado, você tem as empresas investindo em pesquisa acadêmica, e no Brasil isso é um pouco apartado. Você que está aí no pós-doutorado, eu estou terminando meu doutorado agora, a gente vive essa história de toda vez que você vai muito para próximo do mercado, parece que a academia fala, você está sendo, né? Ela tem um certo preconceito, e que não deveria, né? Esse exemplo que você deu, né? Só existe uma cultura hoje que tem um impacto econômico enorme na região, porque você aproximou a pesquisa acadêmica, né, do campo e da realidade. Então, acho que trazer, né, sempre que a pesquisa acadêmica se aproxima do mercado real, da vida real, ela traz coisas muito positivas. Só que no Brasil, eu acho que um pouco pela estrutura da nossa educação, isso fica um pouco separado. Eu sinto assim que tem mudado, né? A gente já percebe, né, em algumas faculdades, mesmo a cabeça de alguns pesquisadores, que está mudando isso. Mas eu acho que a gente não está engatinhando, se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, né, que sempre muito forte essa questão da pesquisa associada diretamente à empresa, né? Mas hoje a gente está engatinhando aí, está seguindo esse caminho. Mas é isso, você olhar para a necessidade do produtor, né? Então, uma vez que você entende quais são os desafios, o que precisa ser feito, você direciona a pesquisa. Então, isso é importante, porque às vezes senão você fica ali anos trabalhando, né, numa pesquisa para desenvolver, sei lá, validar um produto, desenvolver uma técnica, mas de repente você não consegue aplicar aquilo no campo por conta de outras limitações que existem, e aí meio que fica, né? E de certa forma, né, mais uma vez falando como um leigo aqui, se me corrija se eu estiver errado, você tem no Brasil, lógico, as regiões tradicionais de algumas culturas, você falou
da uva, eu tive a oportunidade de morar em Caxias do Sul, que é do lado de Bento, que é uma super tradicional. Super tradicional, tem a ver com o clima, tem a ver com a história dos imigrantes, tem a ver com uma série de coisas. Como você tem a cana-de-açúcar aqui, como você tem o café em Minas, que são culturas tradicionais, são históricas. Aqui já foi muito forte, né? Aqui, na verdade, nasceu com um berço do café, né? E tanto que era o café com leite, né? A política do café com leite, o café era de São Paulo, não de Minas, né? E são culturas muito tradicionais, históricas, né, no Brasil, mas o grande crescimento da agricultura no Brasil como negócio, né, o agronegócio do Brasil, foi trazendo outras culturas que não eram tradicionais, principalmente quando você vai para o Centro-Oeste, o Nordeste, algumas coisas, mas principalmente Centro-Oeste, são culturas que foram sendo introduzidas, né, com muita tecnologia junto. Isso. E assim, eu acredito em dois caminhos. Eu acho assim, o interessante do Brasil é que a gente tem uma vantagem, se a gente comparar com outros países que também a economia é fundamentada na agricultura e na pecuária, a gente tem muitas vantagens que nos colocam à frente, né? Então, assim, a possibilidade de explorar mais áreas, a questão do clima favorável e diverso, onde a gente consegue produzir uma gama de culturas, né? Então, assim, a gente tem muita vantagem nesse sentido, e eu acho assim, que tem espaço para tudo. Então, eu sou muito a favor de você também desenvolver determinadas culturas que são apropriadas para a região, clima favorável, né? Deixar mais natural ali, como também sou favorável de você usar toda essa tecnologia, conhecimento, para você introduzir uma cultura que ali não seria o ideal, mas você consegue produzir. Porque, assim, a gente observa que grandes culturas no sentido, assim, que tem um retorno econômico, né, importante para o produtor, ali para a região, o quanto desenvolve a região. Né? Então, eu dei o exemplo que eu fui fazer o estágio lá em Pernambuco, né, em Catarina, e eu já peguei essa mudança. Eu cheguei lá, já era uma cultura que estava já muito introduzida, muito difundida, mas o pessoal falava, se olhava anos atrás, ali não tinha nada na região, na cidade, de infraestrutura básica mesmo, né? Saneamento, asfalto. Então, o quanto a fruticultura quando chegou ali ajudou a desenvolver. Então, a gente fala da uva, mas hoje lá é manga, é citros, né? Então, assim, são outras culturas que também estão sendo desenvolvidas ali, que ajudam para a sociedade como um todo. Você sabe que há algumas semanas, estava tendo a Feira do Livro aqui, no Ribeirão, e eu fui a uma palestra que era uma palestra que estava falando da cana, né, da cultura da cana no Brasil, na nossa região. Tinha lá vários donos de usina, né, essas famílias bem tradicionais, e o que estava sendo falado é uma coisa que a gente às vezes não percebe e que tem tudo a ver com o que você falou. A agricultura no Brasil, ela é a base da nossa economia, está incorporada na nossa história, né? Mas quando você vê o que é falado da agricultura, é sempre negativo. O que você vê que é falado sobre a cana, é sempre negativo. É a exploração, é a queimada, é o impacto ambiental. Eu conheço bastante o Brasil, já morei em vários estados. Você vai para o Centro-Oeste, é a crítica de que aquilo tudo foi desmatado, que invadiu, que não estou dizendo que não tenha acontecido, mas o que se fala é só isso. E não se fala disso que você falou, né, assim, de como isso impacta a economia, como isso traz trabalho, como isso traz dignidade, como isso traz, né? Então, assim, para mim a maior experiência sobre isso eu estive em Palmas bem no iníciozinho, quando Palmas ainda estava muito nascendo, aquela cidade meio faroeste, né? E você vai hoje naquela região, uma região riquíssima, né? Com muito emprego, com uma economia muito forte. Ribeirão Preto, uma cidade riquíssima nesse sentido. Você pode falar, tem concentração de riqueza, concordo, existe, né? Tem as famílias tradicionais, mas essa riqueza transborda também para a economia, né? Então, muitas vezes a gente não entende que, e eu acho que a mídia fala pouco isso, quais são os impactos positivos também, né? Sempre a questão da crítica sobre o meio ambiente, sobre o trabalho, sobre isso, mas tem um lado positivo que às vezes não é falado. Assim, de fato, existem os problemas, né? Então, a gente tem ali né, a questão do desmatamento, poluição, às vezes por conta de determinados produtos que acabam sendo utilizados, que não deveria ser utilizado ou utilizado de outra maneira.
Mas, assim, de fato tem os problemas. Só que é isso, parece que a população, a mídia, enfim, destaca, né, coloca ele numa posição muito mais visível, como se fosse só coisa ruim, e esquece de falar de todo esse lado positivo, né, de gerar emprego, de gerar renda, de contribuir na sociedade, de ser fundamental para oferecer, porque o que a gente precisa para sobrevivência? Alimentos, Sim. né? Está na base, pirâmide de Maslow, lá quem é de administração, então, é assim, o arroz e necessidades feijão que a gente está fisiológicas. Né? comendo é a agricultura que está ali fornecendo para a gente, né? E o agrônomo está ali nesse contexto, né? Tem muito agrônomo que vai empreender e é produtor rural também, então acaba de fato diretamente produzindo o alimento, mas mesmo que o agrônomo não produza, ele está ali junto com o produtor direto ou indiretamente, ajudando nessa produção. Então, assim, tem muita coisa boa. E o Brasil, se a gente compara de novo com outros países também que são importantes na produção, a gente está muito desenvolvido em relação a otimizar o uso de recursos e produtos, explorar e conseguir produzir mais em menos áreas. Em termos tecnológicos, nós somos muito na ponta da tecnologia. E toda essa tecnologia é justamente para ajudar nessa questão de preservar os recursos do ambiente. Então, uma vez que você tem um contexto ali que você usa a água, a irrigação, mas que você desenvolveu uma técnica, você vai usar o equipamento correto, você minimiza a quantidade de água que você precisa colocar na planta, sem desperdiçar. Né? Então, um produto que você precisa utilizar, um produto químico ou biológico, mas assim, que seja produto químico, né, que fala muito essa questão do meio ambiente. Mas quando você desenvolve ali, né, como aplicar, em que momento aplicar, você está reduzindo a possibilidade de usar esse produto, né, reduzindo o uso e contribuindo, né, para a segurança do ambiente. Hoje a gente fala muito de produtos biológicos, que é um caminho sem volta. E o Brasil cresce muito nessa área, porque vem dessa necessidade de você ter tecnologias e técnicas que preservam o meio ambiente. Então, o uso de produtos biológicos está levando essa possibilidade. E aí você reduz ou até substitui o uso de produtos químicos. Então, a gente tem que olhar isso também. E nessa parte de biológicos, o Brasil é super desenvolvido. Né? A gente está exportando tecnologia. E a gente não destaca isso. Né? Existe uma certa visão sempre negativa do que é o Brasil. O Brasil tem umas tecnologias fantásticas. Deixa eu puxar para um outro lado agora, que é a sua experiência como professora. Porque, como eu disse, né, eu falo bastante aqui também com um público um pouco mais velho, que é aquele público que, às vezes, né, tem acontecido muito isso. Eu não sei se você percebe, se é uma pessoa mais nova. Muitas pessoas que hoje estão por volta ali dos 50, 55, elas acharam que ia ter uma carreira a vida inteira, que iam se aposentar naquela carreira, e duas coisas aconteceram. Primeiro, que a carreira ficou longa, ela se alongou, e segundo, que as tecnologias, a sociedade, a forma de trabalho, as relações de trabalho, elas foram mudando, e aquela história de ficar a vida inteira num trabalho só, né, foi deixando de existir. E muitas dessas pessoas têm uma experiência muito grande e pensam assim, então eu vou dar aula. E existe um certo desentendimento, eu vejo isso na sala de professores, né, de que a educação é uma profissão. Né? A gente acha, às vezes, não, eu sou um profissional professor ou você é um professor profissional, são duas coisas. Não sei se você escuta isso, professora, mas você só dá aula. Só dá aula, você não trabalha, você só dá aula. É o tradicional. Né? E ser professor é uma profissão, né? Ela exige uma série de conhecimentos, de tecnologias, de competências, como você disse, né? Você deu o seu exemplo. Você era tímida, você tinha medo de ir para frente. Vou dar um exemplo simples do que aconteceu comigo. Eu sempre dava treinamento em empresa, como eu fiz a transição para a educação. Eu dava treinamento. E eu falava assim, poxa, treinamento é legal, eu gosto, eu falo bem, eu tenho... sei dar treinamento. Quando eu fui a primeira vez dar aula, eu falei, gente, é outra coisa. Treinamento é uma coisa, a aula é outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Depois, passei por outra experiência, que foi o EAD. Né? Como eu disse, eu comecei a gravar para EAD em 2007. Esse estúdio aqui, na verdade, eu tinha ele para gravar videoaula por causa da pandemia, porque quando a pandemia estourou, produzi muito conteúdo e eu acabei transformando depois. Você já estava, né? Já estava, Não, a pandemia para mim foi um momento profissional em que eu trabalhei muito, porque teve muita demanda. Mas é outra competência. Falar para uma câmera, conversar com a câmera, montar a aula,
Dar uma hora de aula na sala de aula é completamente diferente de dar uma hora de aula no EAD. E existem muitas competências. Montar a aula, definir o material, definir o processo avaliativo, né? Que as pessoas que às vezes, não, eu quero, se tudo der errado eu vou dar aula. Bicho, desculpa. É uma profissão extremamente complexa. E eu queria que você contasse a sua história aí, porque depois, né, você foi para a educação, né, continua, hoje você é coordenadora do curso de agronomia da SPD, que é uma escola muito nova, mas com um projeto muito legal, né? Eu também acho um projeto muito legal, tenho tentado, converso bastante com o Bruno sobre isso. Então, eu queria que você contasse um pouco essa sua trajetória de professora. Então, olha, assim, é uma coisa que eu falar, não sei como está agora, né, no mestrado, no doutorado acadêmico, mas não te prepara para dar aula. Então, foi o que eu te falei, olha, eu não tinha tido uma oportunidade de estar dentro de uma sala de aula. No fim, depois do doutorado, eu acabei assumindo uma disciplina na verdade, um pouco antes de começar a dar aula em Ribeirão. Tive aquela primeira oportunidade no cursinho, depois eu assumi uma disciplina junto com o professor responsável, né? Aí começou o meu contato mesmo com a educação, depois eu fui para Ribeirão e me estabeleci, de fato, como professora no ensino superior. Mas é isso, assim, a gente aprende na prática, né? É impressionante. Então, eu falei, que bom que a gente evolui, que bom que as experiências, né, nos ensinam, mas eu acho que falta um pouco isso lá no mestrado e doutorado, ter alguma disciplina, alguma coisa para ajudar a gente, né, para preparar melhor aquele profissional que quer seguir, né, para lecionar. Mas eu falo que o aprendizado foi ali, na sala de aula, no dia a dia mesmo. Então, você faz de um jeito, você vê que funciona, que funciona, né? Então, eu fui aprendendo ali na tentativa e erro, no dia a dia, mas eu acho que faz parte. Sim, né? sim. Não, eu falo porque essa é uma questão, eu converso muito sobre isso, um tema que eu gosto, eu fui tentando aprender isso, fui fazer uma licenciatura em pedagogia, outras coisas também, e para mim é um grande problema que nós temos na nossa educação superior, porque a gente quer usar metodologias da pedagogia que não servem para a andragogia, que o adulto é outro ser, né, completamente diferente, e não se tem nada muito voltado para a andragogia na educação. A gente fala muito da pedagogia. Mas o que eu percebo, né, conversando com professores de diversas escolas diferentes, é isso que você falou. O grande parte do aprendizado do professor foi na prática. Né? Algumas escolas dão ali uns cursos, umas palestras, às vezes investem ali em desenvolver o aluno, que eu acho que é o aluno, o professor, que eu acho que é muito legal. Eu sou muito grato de quando eu comecei a lecionar na graduação, de ter ficado durante alguns anos lecionando em uma universidade em São Paulo, uma particular, mas que investia muito nos professores, né? Que deu curso de pós-graduação para a gente na área de pedagogia, pagou bolsas, tinha muita discussão sobre isso, e eu vejo que às vezes as escolas simplesmente põem o professor lá, se vira aí, né? E isso é ruim, mas é uma profissão que também, e aí é outro ponto que eu quero te questionar, que também tem passado por grandes modificações, muitas mudanças. A pandemia acelerou o processo, né, do EAD, mas que eu ainda vejo que, e eu sou um eterno aprendiz do EAD, eu sou aluno de um tanto de curso de EAD, ainda existem muitos modelos pouco eficientes, né, mas que hoje não tem como você fugir deles. Né? Então, como é que está sendo essa sua... Você está aí há mais de 10 anos no mercado da educação, mais ou menos isso. Como é que está sendo essa transformação dos últimos anos do seu ponto de vista? O perfil do aluno tem mudado, né? E muito rápido. É o que a gente fala, a tecnologia muda e as pessoas também, né? Porque a gente acaba evoluindo junto, né? Todo um cenário, né, de evolução. Então, assim, o aluno de 3 anos atrás já é diferente do que está entrando agora. Então, é o desafio para o professor mesmo lidar com essas mudanças e a gente se reestruturar. Então, uma aula que eu dava lá no primeiro ano que eu entrei já é muito diferente da aula hoje. Claro que sim, eu tenho já uma bagagem, né? Tem toda essa história por trás. Só que a gente tem que acompanhar um pouco a mudança do aluno, né? Eu lembro assim, na minha época de faculdade, tinha um professor que às vezes dava uma aula seguida 2 horas seguidas. Você ficava lá, você tinha que estar lá prestando atenção e anotando e a gente conseguia. Hoje, passa meia hora, eu já vejo aluno impaciente no celular e eu penso, gente, eu acabei de começar o assunto, né? E aí você tem que puxar ali, fazer uma dinâmica, parar um pouquinho e brincar com o aluno.
porque parece que se dispersa muito fácil o celular, Sim. né? Hoje em dia, Chocante. eu brinco com os alunos, eu falo, gente, eu não vou competir com o celular, porque o celular tá aí com todas as informações para vocês. Então, assim, aproveitem que eu tô aqui pra gente fazer essa troca, né? Que é importante para mim, é importante para vocês. Eu tive uma experiência interessante agora, porque assim, eu dei aula em graduação até mais ou menos 2011, 12. E depois eu fiquei só em pós e EAD, porque eu viajava muito por causa de consultoria, então eu acabei não ficando na graduação, porque a graduação é uma obrigação, né, que você tem todos os dias. Mas aí, no ano passado, quando a gente resolveu ficar aqui em Ribeirão Preto, eu voltei para a graduação, porque eu amo graduação. A graduação ela é muito motivadora, né? Mas para mim foi uma grande surpresa o aluno. O aluno é completamente diferente. Completamente diferente. É um negócio do celular. Esse semestre, eu estou fazendo um desafio comigo mesmo, que é o seguinte. Estou estudando muito a história das metodologias ativas e falei assim, ó, esse semestre não dá, é impossível, estou exagerando, mas eu falo assim, ó, esse semestre eu não vou dar nenhuma aula expositiva de eu ficar lá na frente falando. Lógico que não dá, de vez em quando você tem que colocar uma aula teórica no meio do caminho ali, mas eu tenho tentado muitos modelos de metodologias ativas, porque como é que você dá uma aula uma sexta-feira à noite, né, com o bar pegando fogo lá do lado de fora, com o aluno no celular, os amigos dele mandando mensagem para ele, vem para cá. Se eu não fizer uma aula extremamente motivadora, uma dinâmica, você não vai conseguir. Né? E aí me conta um pouquinho dessa seu novo desafio aí com a SPD. Você está lá desde o início, né? Uma escola extremamente nova. Eu tenho falado com o Bruno, eu trabalho com educação há muitos anos e ver uma escola nascer e já formar turma em 3 cursos diferentes é algo fora da curva, completamente fora da curva. E um curso que é o que você falou, né? Um curso muito tradicional, que é a agronomia, mas que, de certa forma, tem aquela história de eu busco sempre as instituições mais, né, conhecidas, né, com mais história. Como é que está sendo esse desafio? Olha, eu falo, é um desafio mesmo, mas é aquilo, tudo que nos desafia, né, nos leva a crescer, então é sempre importante. Eu só, até então, a minha experiência profissional era na docência mesmo, né, então lidar com os alunos ali, que é o que eu gosto, e faz parte da minha rotina. E aí, quando surgiu essa oportunidade da coordenação, eu até parei para pensar, falei, será? Eu ainda estou com 2 filhas pequenas, mais nova ela já com 4 anos, mas ainda, né, é aquela loucura de equilibrar a maternidade, o trabalho. E aí eu lembro que eu pensei, será, né? Eles vão aceitar, é uma oportunidade diferente, vai ser uma coisa muito desafiadora, né? Realmente uma oportunidade muito boa. E é muito diferente agora na coordenação, porque eu tenho que trabalhar a questão da gestão, né? Então envolve gestão das pessoas, ele lidar com os docentes, além dos alunos. E assim, e o coordenador, ele está ali entre a parte administrativa, os interesses também da faculdade, pensando em questão financeira, e aí principalmente que a gente foca é os alunos, né? Você entregar ensino de qualidade, você estruturar o curso para preparar aquele aluno para o mercado de trabalho. Então, assim, está sendo uma experiência muito boa, de fato muito desafiadora. E aí eu falo para os alunos, a gente está construindo juntos, né, o curso e a faculdade, porque assim, além do curso, se for uma faculdade nova, não é uma faculdade que já estava ali estabelecida, de repente abriu a agronomia, começou tudo junto. Então, assim, eles têm tido essa paciência também de entender que estamos nesse processo, né, de construir. No momento que o MEC está passando por grandes transformações. E é isso, assim, é muita burocracia, eu entendo que precisa, né, para direcionar as faculdades. Mas, assim, é muita burocracia que a gente tem que se adequar, né, para o MEC, e é tudo, é de estrutura, de corpo docente, de qualificação, né. Aí tem atividade de extensão, que hoje que no caso da agronomia é muito importante. E é super importante. Então, assim, a gente levar ali o serviço, uma tecnologia para a sociedade. Sim. Então, é isso que nos aproxima, né? Era aquilo que a gente estava conversando, aproximar o mundo acadêmico da prática, da realidade. Sim. E é o propósito, né? Assim tem que ser. Fala o ensino, a pesquisa. O que a gente tem que focar? É a melhoria do ser humano, Sim. né? Então, na agronomia, a gente vai investir nisso, né? Para alimentação, para energia, preservar os recursos. Então, assim, o foco tem que ser isso, né? A sociedade como um todo, né? Para a nossa evolução.
Então é um desafio, mas tem sido muito bom, muito legal. E foi o que você comentou, o perfil do curso, do aluno do curso noturno é diferente, né, do integral ou do manhã. Lá na SPD a gente está com os cursos noturnos, que é um outro desafio para a agronomia, né? Sim. Porque a gente precisa ter aulas, esses momentos no campo. E aí aquilo de combinar com o aluno. Então essas aulas acontecem de sábado, então eles têm que estar disponíveis, a maioria trabalha. Então é um desafio para eles também, né? Conciliar tudo. A gente quer levar o aluno, né, na prática, mesmo que seja só para uma visita, alguma coisa assim, mas quando é o aluno noturno é complicado. Mais difícil, mas é tudo aquilo da gente planejar, organizar, então pensando numa data já avisa para o aluno se programar. E eles adoram, eles querem atividade fora da sala de aula, né? E é importante, isso é importante. E é isso, mas tem sido uma oportunidade muito boa, assim, muito enriquecedora. Bom, já temos quase uma hora. Olha, como passa rápido. Passa rápido demais, né? Todo mundo fala isso. Não, e é interessante, né? Uma coisa que eu tenho falado com várias pessoas aqui. O podcast, eu comecei o pod para falar de carreira, até por causa do meu filho, né? Tá nesse momento da escolha profissional. E já escolheu? Já está mais escolhido agora, porque ele faz, na verdade, no ano que vem, né? Ele está no segundo agora, mas agora ele já está mais, já fez uma escolha, ele já escolheu qual faculdade ele quer, pelo menos. Então, já ajuda. Mas eu deixo muito ele fazer isso. Mas para mim o grande ganho tem sido esse de a gente parar uma hora e conversar, que é uma coisa muito faz mais, né? As pessoas não se conversam. Às vezes você conhece uma pessoa há anos e você nunca parou para conversar. Não sabe nem a história de vida, né? E por isso que eu gosto de começar pela pedir para contar a história. E você, na sua fala, você falou isso, né? A vida vai levando a gente para caminhos, né? Você não pode, às vezes, abrir mão da experiência, às vezes dizer não para uma experiência pode redefinir completamente o seu caminho. E eu acho que carreira é trilha, né? É o caminho mesmo que a gente percorre. Por isso que eu gosto da história, porque a história, eu podia entrevistar aqui, né, a Kelly, que é a coordenadora do curso de agronomia da SPD, e falar só disso. Mas, por exemplo, você tem uma experiência de morar em Pernambuco. E eu sempre falo isso muito com meu filho, você tem que ter experiência de sair de sua casa. Esse lugar, uma das maiores experiências que você vai ter na vida, né? Acho que para você foi muito rico isso. Foi ótimo, assim. Eu fiz faculdade, eu morei fora, mas eu já estava do lado de Ribeirão. Mas assim, depois quando você está envolvido na faculdade, às vezes eu ficava um mês sem ir para casa. Então, eu já estava assim, um pouco desmamada, né? Assim, da família, de casa. Pode você ter que viver sua vida, né? Cuidar de sua casa, cuidar de onde você mora. Acho que é um amadurecimento, assim, de responsabilidade, você se virar ali, se você fez compra que você precisa, de preparar sua comida, de pagar a conta em dia. Então, acho que isso é muito válido mesmo. E essa experiência ainda de morar em outro estado é outra cultura, é outra alimentação, e aí você está longe mesmo da família. Então, assim, não foi fácil, eu senti alguns momentos, mas em nenhum momento eu falei, não, vou desistir porque eu tô com saudade, vou desistir porque tá difícil. Então, na minha cabeça, eu sempre fui muito determinada. Eu comecei uma coisa, eu vou terminar, vou fazer bem feito, porque mesmo que não use aquilo, já serve como experiência, né? Então, acho que como experiência é válida. E eu falei, que bom que eu fui, porque de fato me aproximou da área que eu sempre quis atuar, né? Eu falo que eu ainda quero fazer mais umas 2 graduações dentro desse contexto, né? Farmácia, que eu acho que tem que haver, nutrição mesmo. Eu falo que acho que um dia ainda vou continuar estudando. Sim, a gente nunca para, né? Você está no pós-doutorado agora, né? Você nunca para. Eu falo assim, conhecimento que a gente nunca tinha. E eu acho que essa história, né, é que define quem é você hoje, né? Então, assim, essa experiência, e você falou uma coisa que para mim é a coisa mais rica. Você falou da diversidade climática, ambiental do Brasil, e o Brasil tem uma variedade cultural que é absurda. Maravilhoso, absurda, né? E é maravilhosa, assim. E a gente só para de ver o Brasil a partir do nosso ponto de vista, né, que às vezes é meio preconceituoso, quando você vai, né? É assim, eu sempre tive uma visão sobre o pessoal do Sul, né? O gaúcho. Quando eu morei lá, eu falei, cara, não é nada disso, é outra visão completamente diferente, como eu tive essa experiência em outros estados. Bom, eu vou deixar você se despedir, se quiser falar
pessoal, se quiser falar comigo, não tem problema, mas deixar seu recado e depois eu encerro aqui, porque já acabou o tempo. Olha só, que gostoso, né? Conversa boa é isso, a gente não vê o tempo passar. Mas assim, eu queria agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade de contar a minha história, falar sobre agronomia, né, que para mim é uma área, assim, super importante. Mas acho que o recado que eu gostaria de passar para quem está escutando a gente é isso, é sempre buscar evoluir, né? Eu acho que como a gente pode evoluir, se desenvolver, o estudo é o caminho, né? Então, assim, independente se é estudar, se você pensa em ser professor, né, ou atuar de fato na empresa, mas assim, sempre buscar esse conhecimento, né? Você construir o conhecimento, que é um processo, né, que vai envolver dedicação, vai envolver ali, a persistência, você se aprofundar num assunto. Então, assim, eu acredito muito no poder da educação de transformar vidas, na possibilidade de melhorar a sua vida. Então, assim, se você pensa no futuro, você quer melhorar as suas possibilidades, o estudo é o caminho mais seguro, porque hoje em dia tem aquela coisa de... porque, de fato, tem ali, às vezes, alguns caminhos que te levam rápido, né? Por exemplo, pensando no sucesso financeiro. Mas se a gente tiver a minoria, né, que consegue isso, a maioria está ali, trabalhando todo dia, estudando para ter uma vida melhor. Isso que você falou é uma coisa que eu já tenho conversado com algumas pessoas e para mim é um crime que está sendo cometido, essa história de para que estudar, isso é besteira. Você vê crianças, né? Não precisa de diploma, hoje para que diploma? E, lógico, sempre vai ter 1% que deu muito certo. Em qualquer coisa. Você vai ter o agrônomo que ficou muito famoso e milionário por alguma coisa, você vai ter o administrador, você vai ter o médico. Tem 1% que é aquele que, por algum motivo, se destacou pela sua competência, pela sua qualquer coisa. Exatamente, com suas habilidades, ele merece estar ali. Mas não é a realidade. Né? E outra coisa que você falou que para mim é fundamental e tem a ver com a minha história de vida, a história de vida da minha família, a educação muda a vida. Né? A possibilidade de estudar, de trazer isso para a sua vida, muda completamente a história de uma pessoa. Se a gente não... a gente vem de uma família muito pobre, mas de um pai e uma mãe que sempre incentivaram muito a educação, e todos os nossos irmãos, né, eu e meus irmãos, todos viemos para esse lado da educação, né, que estamos, e dedicamos a vida a isso, e mudou a nossa vida completamente. Né? Então, eu acho que a educação ela tem um papel fundamental e a gente não pode deixar. E isso está sendo atacado. Então, precisa ser valorizado pelo isso, né? E é isso, minha mensagem é essa, sabe? A gente buscar mesmo a educação aí como um caminho, né, de possibilidades, né, de melhorar a vida. Sim. É isso que eu acredito e por isso que eu estou, né, todo esse projeto de lecionar, agora como coordenadora, porque é o que eu acredito. Bom, pessoal, é isso, né? Nosso bate-papo sempre é muito gostoso, porque eu acho que quando as pessoas se abrem para conversar, para contar a sua história, elas acabam nos dando grandes lições. Né? Então, a Kelly nos mostrou aqui que carreira é trilha, é caminho, ela vai nos levando, a gente tem que ir aproveitando as oportunidades, indo, não tendo medo de tomar as decisões, de sair da zona de conforto, de ir para outro lugar, de às vezes ir para um lugar completamente diferente daquilo que você imaginava, mas que é uma experiência. Mas mais do que isso, né, é fazer, se dedicar, né, pegar isso que ela acabou de falar agora, pegar aquilo que eu tenho para fazer e fazer bem feito, fazer com coração, entregar. Depois, se aquilo deu certo ou não, é outra história, mas a entrega é importante. Né, a entrega. Bom, o episódio da Kelly Marques, da professora Kelly, vai estar completo no YouTube, completo também no Spotify e os cortes nas redes sociais. E eu quero agora, a partir de agora, começar a falar de um assunto. Nós estamos no episódio 80 e o nosso episódio 100 será um episódio especial que a Kelly já está convidada. Nós vamos fazer um evento presencial em que todas as pessoas que passaram por aqui estão convidadas, estão sendo convidadas. E a gente está organizando esse evento para o mês de novembro, final de novembro, onde nós vamos completar ali os nossos 100 episódios. Já está convidada, Kelly. E não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais, que a gente vai estar falando sempre aí sobre esse momento, sobre esse evento, que vai mostrar que nós somos mais que um. Né? Toda vez que a gente conhece mais uma pessoa, fala com essa pessoa,
a gente acaba se transformando em mais do que uma pessoa só. A gente vai construindo uma comunidade. Então, até o nosso próximo encontro.